Meus pais, meu irmão, minha irmã, antes de mais nada, quero deixar aqui meus parabéns a todas as mamães pelo seu dia. Que Deus abençoe a sua vida. O seu chamado maternal é uma bênção, é uma dádiva. E também pedir que Deus venha a trazer paz àqueles que não podem, né, celebrar esse dia por diversas razões. Eu mesmo, por conta desse isolamento, né, não posso estar com a minha mãe. Outros, a mãe já partiu, mas acaba se tornando, né, um dia até um pouco melancólico, triste, mas que fiquem aí as boas lembranças, o carinho que é eterno, né? Então Deus abençoe você que é mãe, abençoe a tua maternidade. Amém? Por falar em mãe, lembrando que mês de maio é o mês que a nossa igreja celebra o mês da família, e a palavra durante esse mês sempre vai ser nessa direção, né, com esse tema família. Eu quero te convidar você a abrir tua Bíblia comigo. Eu vou ler apenas um versículo que está lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8. Você pode abrir a tua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Lembrando que por razões excepcionais eu estou gravando essa mensagem de casa, mas nem por isso diminui realmente esse momento de ministração da palavra. É um ambiente diferente, mas é mês da família e a gente, dentro de casa, né, que esse espaço reservado à família se torna até propício, né, ministrarmos a palavra aqui também, por que não? Então, Êxodo capítulo 25, versículo 8 diz assim: E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Eu vou repetir apenas um versículo. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Só contextualizando esse texto, Êxodo capítulo 24, Deus estabelece então a sua aliança com o seu povo. A partir do capítulo 25, o Senhor ele dá uma ordem e dá instruções para que Moisés e todo o povo pudessem construir então um lugar para sua habitação, ou seja, o chamado tabernáculo de Moisés. Era uma estrutura móvel que poderia ser montada e desmontada a partir do momento que o povo avançava ali pelo deserto. E o templo ele só é construído séculos e séculos depois, através de Salomão. E tanto o tabernáculo quanto o templo era, talvez até por influência de outras nações, outros povos, se entendia que era o lugar onde Deus ele habitava. Então era necessário ter um templo, que era o lugar terreno mais alto que mais se aproximava da presença de Deus. Então o templo sempre teve esse espaço especial no Antigo Testamento, né? Não só para o povo de Israel, mas para todos os povos. O templo era um lugar sagrado. Todavia, a gente vai perceber, já no Antigo Testamento, que em alguns momentos da história o povo não pôde se reunir no templo. Por exemplo, em 586, quando Judá é invadida, é sitiada, cercada e destruída pelo exército babilônico, o povo então é levado, a grande maioria, né, pelo menos os mais nobres e tal, são levados definitivamente para o exílio na Babilônia, e o templo é destruído, né? Apenas 100 anos depois é que esse templo, cerca de 70, 80 anos depois, esse templo então começa a ser reconstruído. E aí, pulando para o Novo Testamento, a gente vai ver, né, que esse templo depois ele é reconstruído, né, por Herodes o Grande, ele faz ampliações do templo e tudo mais. Depois da reconstrução por Zorobabel, né, já na volta do exílio, depois ele é reformado, ampliado por Herodes.
Só que no ano de 70 depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém, destrói novamente o templo e hoje só temos as ruínas, né? Então a gente percebe que na história, em alguns momentos, o povo não tinha esse lugar de templo para adorar, né? Para cultuar a Deus. E aonde então eles cultuavam? Aonde a igreja, por 300 anos, eles cultuavam a Deus? Alguns relatos dizem que eles cultuavam em alguns espaços, né? Inclusive em catacumbas e por aí vai, mas o grande, o principal ambiente de adoração, de ensino, de instrução, de comunhão, se dava onde? Se dava nos lares, na casa. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje estamos vivendo esse período, espero que seja curto, porque é bom a igreja estar reunida no templo, né, com todos lá adorando, louvando, mas, por outro lado, ressalta esse retorno, esse princípio fundante, original da igreja, que era a igreja se reunir nas casas, em família. E é exatamente isso que eu queria refletir com você nessa palavra, que a família é um lugar da presença e da habitação de Deus. Amém? Família, lugar da presença e da habitação de Deus. Então, o primeiro ponto dessa reflexão que eu quero trazer para você, meu irmão, é o que é a presença de Deus. A gente tem que entender, né, o que é a presença de Deus. Êxodo capítulo 25, eu quero começar essa reflexão pela parte B do versículo, que diz assim: e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, para que eu possa habitar no meio deles, né? Então, a gente percebe que o desejo de Deus não é simplesmente que o povo construa um templo. Esse nunca foi o grande desejo de Deus. O desejo de Deus é que Ele quer habitar no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio da sua família. Ele quer congregar com você na sua casa. Não é um templo, pura e simplesmente. Fazer um templo é o grande sonho de Deus. Não. A própria palavra fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então o grande sonho de Deus, o grande desejo de Deus é habitar no meio do seu povo, no meio de pessoas, no meio de gente, no meio de família. Esse é o grande desejo de Deus. E onde Deus habita, a gente sabe que ali existe a bênção, existe vida, né? Existe uma liberação da glória de Deus naquele ambiente, né? E quando nós falamos de presença de Deus, muitas vezes as pessoas ficam confusas. Mas Deus não habita em todos os lugares, né? A gente tem que entender que quando a gente fala de presença de Deus, a gente tem que compreender que existem pelo menos 4 níveis da presença de Deus. 4 níveis da presença de Deus. Eu queria compartilhar isso rapidamente com você. O primeiro nível da presença de Deus é a chamada onipresença de Deus. Ou seja, onipresença, Deus está presente em todos os lugares. E aí eu quero te recordar aquele Salmo 139, do 7 ao 10, que diz assim: olha, para onde eu me ausentarei do teu espírito? O salmista perguntando para Deus, né? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Então esse primeiro nível dessa onipresença de Deus significa que Deus está presente em todos os lugares. Não importa aonde formos, né? Deus sempre vai estar conosco. Mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não percebamos com os nossos sentidos físicos, mas John Wesley vai falar sobre isso também, né? O fundador do movimento metodista, que todo cristão ele tem, além do sentido físico, né, que é o olfato, o paladar, a visão, a gente tem também os sentidos espirituais. E pela palavra nós temos essa certeza que nós podemos, né, compreender que Deus está presente em todos os lugares, Ele se faz presente em todos os ambientes, e nós podemos acessá-lo através de uma vida espiritual, através das nossas orações, através da palavra, através de exercícios espirituais. Então esse é o primeiro nível da presença de Deus, a onipresença. Só que existe um segundo nível
da presença de Deus, que é a chamada presença interna de Deus. E aí eu vou ler para você 1 Coríntios 3, versículo 16. Diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a palavra do Senhor diz que Deus, além de ser onipresente, Ele vive dentro do nosso coração, do meu, do seu coração, de uma maneira especial. Se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pode ter certeza que Ele elegeu, Ele escolheu você, escolheu a mim para fazer da sua habitação, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós de uma maneira distinta, diferente de qualquer outro lugar, né? Olha que coisa maravilhosa. O Deus Criador do universo escolheu você, escolheu a mim para fazer de nós a sua habitação. Existe também um terceiro nível da presença de Deus, que é a chamada glória Davor, né? Outro texto que eu quero ler para você também, né, que é a presença manifesta de Deus. A gente vai ver um exemplo disso lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13 e 14. Vou abrir aqui. Que diz assim: quando em uníssono e a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvar o Senhor e render-lhes graça, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, por causa da glória do Senhor. Essa glória, a chamada glória Davor, né? Encheu a casa de Deus. Isso significa que às vezes Deus ele se revela de uma tal maneira que podemos até quase que tocar, que sentir fisicamente essa presença. Não sei se você já teve essa experiência, né? Mas muitas vezes nos cultos de adoração a presença de Deus é tão assim poderosa que a gente sente que tem alguma coisa diferente no ambiente, um perfume, sabe? Uma nuvem de glória naquele lugar. É aquele momento que muita gente fala: meu Deus, estou até arrepiado, né? Porque é algo assim poderoso, é uma presença mesmo, né? Não é uma coisa psicológica, não é um fenômeno social, não, é a presença de Deus mesmo naquele ambiente. E não é só no templo, pode ser ouvindo um louvor no carro, pode ser no teu quarto lendo a palavra, tocando um violão, com um grupo de amigos na célula. E quando isso acontece, irmãos, essa presença é tão forte, é tão real, tão poderosa, que pessoas são curadas, libertas, fortalecidas, confortadas, enfim. É algo sobrenatural de Deus. Mas eu quero compartilhar com você um quarto nível da presença de Deus, que é a chamada habitação da presença de Deus, a Shekinah de Deus. Talvez você tenha já ouvido essa expressão, né, hebraica, Shekinah, que é o quarto nível da presença de Deus. E o que é essa Shekinah? Shekinah significa habitação contínua de Deus, né? Porque a palavra Shekinah vem do verbo Shakan, e o verbo Shakan significa exatamente isso: habitar, residir, ficar permanentemente, ter morada, estabelecer-se. Está entendendo isso aí? Então, quando Deus ele dá essa ordem, que Ele queria habitar no meio do seu povo, era isso, é a glória, é a Shekinah, ou seja, uma habitação contínua, permanente. Deus queria morar no meio do seu povo, né? Então, quando eu falo que a família é o lugar da habitação de Deus, porque eu entendo, queridos, que Deus ele deseja habitar continuamente na sua família, na sua casa, né? Ele não quer habitar na casa, estrutura física. Pode ser que você mude de lugar. Eu mesmo mudei recentemente de Volta Redonda para Caxias. Então Deus não quer habitar na onde eu morava, no lugar, no apartamento que eu morava. Nem quer habitar no apartamento, né, que eu moro hoje. Deus ele quer habitar na família, nas pessoas, né? Nesse projeto lindo e maravilhoso chamado família, esse projeto de Deus, né?
Então, o significado disso né, para habitar no meio deles, essa parte B do versículo que eu li, ou seja, para fazer a sua Shakhan, a sua Shekinah, a sua morada permanente. Você entende isso? Deus quer habitar, Ele quer ser um integrante permanente da sua família. Até porque a sua família, a minha família, pertencem a Ele, não é? Isso é o desejo de Deus, desde que Ele faz aliança com o seu povo lá atrás, no passado, como continua sendo o desejo dele hoje em nossa vida. Agora vem o segundo ponto da mensagem. Como atrair, então, a Shekinah de Deus? Como fazer dessa presença, não é, a habitação de Deus na nossa família? Claro que não é simplesmente cantando aquelas músicas, derrama sua Shekinah, pronto, aí a gente canta isso e Deus ele vem. Não. E aí eu vou para a parte A do versículo, não é? Porque ele diz assim, e farão para mim um santuário. Para quê? Para que eu possa, né, habitar no meio deles. Então, para que a minha família, querido, e a sua família ela seja alvo dessa habitação de Deus, essa habitação permanente, alvo da Shekinah de Deus, nós precisamos construir um santuário para Deus. Construir lá um cantinho lá na casa, você pode até ter um espaço, né, reservado para oração, isso é até bom. Tem gente que separa alguns lugares, tem gente que faz até do banheiro um lugar de mais intimidade com o Senhor, outros vão fazer do quarto mesmo, né? Tem uns que são mais privilegiados, tem mais espaço, tem um quartinho lá, tem um pastor amigo meu que ele tinha um lugar que ele, enfim, ele ornou, né, aquele ambiente lá para ele estar em oração. Mas o mais importante realmente desse construir um santuário, a gente tem que entender que nós temos que sermos esse santuário. A nossa família tem que ser esse altar para o Senhor, esse próprio santuário, não é? E como é que a gente faz isso? Né? É vivendo em santidade. Tendo um espaço físico ou não, né, para nós sermos esse lugar da morada de Deus, né, e construir esse santuário, é viver em santidade. Porque Deus habita, né, aonde tem pecado? Não. Deus ele precisa desse ambiente de santidade para ele se estabelecer. Né? Para hospedarmos então essa presença, essa Shekinah de Deus, é necessário uma vida de santidade. Deus disse para Moisés preparar um lugar santo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Nós precisamos preparar esse ambiente, esse lugar santo, esse lugar, eu quero que você entenda mais uma vez, não é um lugar físico, mas precisamos preparar esse ambiente de santidade para que Deus possa habitar no meio de nós, porque a falta de santidade afasta a presença de Deus. Vamos lá para 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Está falando diante da nossa conversão, de conhecermos a Jesus. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Sabe o que acontece hoje? Muitas pessoas elas não vivem uma vida de santidade até porque não sabem o que é santidade. Muita gente acha que o contrário de santidade é o pecaminoso. O contrário de santidade, na verdade, é aquilo que é comum. Né? Você tem algo que é santo e você tem algo que é comum. O santo, nesse sentido, separado, significa algo que é especial. Então, viver em santidade significa ter uma vida especial, uma vida separada, uma vida que honra e dignifica e glorifica a Deus e glorifica aquilo que Deus honra. Então, você quer viver em santidade? Começa a honrar tudo que Deus honra. Começa a considerar especial tudo que Deus chama de especial. Então você quer ter uma família abençoada, que seja essa morada, esse lugar de habitação de Deus?
Simples, comece a honrar tudo que Deus honra, especialmente honrar a própria família. Por quê? Se a família é um projeto de Deus, se a família é algo especial para Deus, nós devemos, portanto, honrar, não é, a nossa família. Significa, você que é filho, né, significa que você precisa, portanto, honrar os seus pais, até porque eles foram instrumentos para te trazer esse mundo, independentemente de quem são eles, do que eles fizeram. A palavra do Senhor fala honrar pai e mãe. E existe inclusive uma promessa aí já nessa ordem, nesse mandamento, para que seus dias sejam prolongados na terra. Você quer ter um lar abençoado para que a bênção de Deus chegue através da presença dele, da habitação dele? Honre o seu casamento, honra o seu marido, a sua esposa, honra pai, honra mãe, honra seu irmão, né? Honra o seu próprio corpo como santuário do Espírito Santo, né? E como é que a gente honra? É orar por essas pessoas, orar pelo nosso casamento, falar bem do nosso casamento, né? Trabalhar no sentido de sempre buscarmos o melhor, sempre buscarmos andar em conformidade com a palavra de Deus para que possamos fazer da nossa casa, da nossa família, realmente esse lugar especial, né? Limparmos toda a sujeira espiritual para que o Senhor realmente possa fazer da nossa casa, né, esse santuário, né? Para que quando as pessoas entrarem na sua casa, elas possam sentir que estão pisando num pedacinho do céu. Você já teve essa experiência? De chegar na casa de alguém e, sabe, sentir uma paz tão grande, sentir ali um ambiente tão gostoso. Mas tem o contrário também. Às vezes você entra numa casa que você já logo fica incomodado, tem alguma coisa errada ali. Isso aí é o ambiente espiritual, né? Que a gente prepara, um ambiente de santidade, quando as pessoas são honradas ali dentro, quando as pessoas vivem e buscam essa harmonia. Tem um cântico que diz, né, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Essa harmonia é esse ambiente de santidade, né? Tem gente que honra um monte de coisa, honra time, honra jogador de futebol, honra ator, banda, político, né? Mas na boa, vamos ser sinceros, não tem benefício nenhum em honrar coisas que Deus não honra. Pelo contrário, a bênção vem quando nós aprendemos a honrar aquilo que Deus honra, a chamar de especial aquilo que Deus chama de especial. E a sua família é especial para Deus. A sua família ela é honrada pelo Senhor. E quando nós vivemos em santidade, demonstramos honra aonde essa honra é devida, a presença de Deus invade a nossa família, invade a nossa vida, e há um processo ali de libertação, há um processo de transformação, há um processo de bênção na nossa casa. O problema é que muitas vezes nós desonramos os outros. Desonramos uma esposa, desonramos um esposo, um filho, um pai, uma mãe, e ainda assim queremos ser abençoados por Deus. Não rola, né? Nós precisamos viver então nesse processo de honra, de considerar nossa família especial, de orarmos, de nos consagrarmos, de preparar realmente esse santuário para que Deus venha habitar. Preparar santuário é a nossa parte que Deus espera. Uma vida de santidade não é Deus que vai fazer por nós, não. A ordem é bem clara. Fazer para mim um santuário, preparar um santuário, um lugar santo, um lugar especial, um lugar de honra. E aí sim eu habitarei no meio de vocês. Entenda isso. Você pode entender isso? Tem a nossa parte de construir esse ambiente propício para a habitação de Deus e a parte dele. E a parte dele é mais difícil, tá? Porque a parte dele quando ele vem com a presença soberana, poderosa, trazendo bênção, trazendo milagre e tudo mais. Então, santidade é uma necessidade absoluta se quisermos essa presença de Deus na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. E por fim, o terceiro e último ponto dessa reflexão, dessa mensagem, é destacar quais são as consequências, né, de vivermos continuamente na presença de Deus, né? No Novo Testamento a gente vê várias passagens onde os primeiros cristãos louvavam e adoravam a Deus continuamente e repetindo aquilo que eu já disse no começo. Esse lugar normalmente eram nas casas. Começou-se no templo, enquanto os cristãos ainda eram confundidos
como uma espécie de seita judaica, mas depois que começou-se a ver, né, que o cristianismo não era simplesmente uma forma de ser judaísmo, né, e começaram as perseguições, eles não puderam mais frequentar os templos e depois o próprio templo foi destruído. Esse lugar de viver continuamente na presença de Deus, de buscar a santidade, eram dentro das casas. Você vai ver nas cartas paulinas eles saudando as igrejas, e não pensem vocês que era igual nós temos hoje aqui naquele primeiro momento, né? Pelo menos os 300 primeiros anos da igreja, onde você tinha templos espalhados em tudo quanto é canto. Você anda em qualquer rua, você vê um monte de templo, glória a Deus. Mas aquele tempo, quando Paulo saúda os seus discípulos, saúda a igreja, eram igrejas que se reuniam aonde? Nas casas, eram famílias que iam agregando outras famílias, né? E ali Deus era honrado, Deus era glorificado, né? A presença, essa Shekinah de Deus era realmente uma realidade na vida da igreja, né? E à medida que as pessoas então elas construíam, né, esse altar, esse ambiente de glória, havia ali o fluir constante, contínuo de Deus, né, através de conversões, através de libertação, através de muitos milagres, né? Enquanto a igreja, né, através então desse processo de construir esse santuário, obedeceu às instruções de Deus, né, a glória de Deus veio e habitou no meio da igreja, no meio de muitas famílias, né, e muitos milagres aconteciam. Eu vejo que isso não tem acontecido hoje de maneira tão abundante, porque muitas vezes nós desobedecemos essa simples instrução de Deus. Olha, construam para mim um santuário para que eu venha habitar. Esse habitar, repetindo, é habitação contínua, permanente de Deus. Muitas famílias não têm presenciado, não têm vivenciado essa experiência de glória, de milagre, de paz, mesmo em meio, não só essa pandemia aí, que a gente ora para que acabe logo, né? E tantas outras crises, falei sobre isso na última ministração, porque a gente não tem construído esse ambiente, nós não temos trabalhado enquanto servos e servas de Deus para construir esse altar, para que Deus venha habitar continuamente na nossa casa. Pelo contrário, muitas vezes a gente fica sofrendo e procurando ver aonde o diabo está ali atuando. Não é muito incomum, eu já tive essa experiência de pessoas pedirem para a gente orar porque tem alguma coisa enterrada em algum lugar, né, uma vez eu fui chamado para ir numa casa, quase que um caça-fantasma, um caça-demônio, para ver onde que o demônio estava agindo ali. Aí a pessoa via aquele quadro ali, aquilo foi dedicado à entidade não sei o quê. Eu tenho experiência de receber um objeto uma vez, aquilo não gerar paz no meu coração, eu jogar aquilo fora. Mas o mais importante que eu quero trazer aqui é que às vezes a gente fica procurando sinais do inimigo dentro da nossa casa. E, na verdade, tinha que ser o contrário, né? A gente tem que procurar, né, a glória de Deus na nossa casa e trazer essa glória. Sabe por quê? Porque onde tem luz, escuridão não prevalece. Então, mais importante do que ficar caçando um lugar de atuação, presença de inimigo na nossa família, o que o inimigo está fazendo, Satanás, deixa eu contar uma coisa para vocês, meu irmão. Satanás sempre foi periférico na Bíblia, ele nunca foi o ator principal. E onde Deus está presente, Satanás não tem poder de ação. Então, se você está preocupado com o que o diabo está fazendo, começa a se preocupar em trazer a glória de Deus, porque se a glória de Deus está habitando na tua casa, Satanás não tem poder nenhum. Ele vai tentar se levantar, ele vai tentar fazer uma graça, mas vai ser levantar para cair. Simples assim. Porque a geografia de ação de Satanás é onde tem treva, mas onde chega a glória de Deus, chega a glória resplandecente, iluminada, poderosa, aquelas trevas elas têm que ser dissipadas. Então, que a tua missão enquanto serva do Senhor seja construir esse ambiente, esse altar
esse santuário, esse lugar de santidade, de presença exuberante, poderosa de Deus, para que aí sim o mal ele nem entre, porque já sabe que vai entrar para ser desconstruído, não vai prosperar. Amém? Que Deus possa te abençoar cada dia, né? Que Deus possa realmente habitar na sua casa, na sua família, e em todos os âmbitos, né? Na tua vida espiritual, na tua vida emocional, material, né? E que possa te fortalecer nesses dias. Que esse tempo realmente de isolamento, em que a gente não está podendo ir para o templo, não esqueça disso, que a tua casa é um lugar muito, muito, muito especial da habitação e da presença de Deus. Feche os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, eu quero neste momento em que a tua palavra foi ministrada mais uma vez, Pai, declarar essa verdade bíblica na vida dessa família, Senhor. Declarar que esse lar, essa família que está ouvindo essa palavra agora, Senhor, é lugar da habitação do Teu Santo Espírito, da Tua glória, Senhor. E eu profetizo que todo mal, Senhor, a partir do momento que essa glória, ela resplandece nesse lugar, bata em retirada. Deus, e se está havendo, Senhor Deus, enfermidade, eu profetizo cura. Se está havendo, ó Pai, ó Deus, falta de harmonia, eu profetizo a paz. Se está havendo, ó Pai, escassez, eu profetizo, Pai, a abundância, a prosperidade, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos a cada dia, ó Pai, tijolo por tijolo, construir esse altar, esse santuário, Pai, onde o Senhor tem prazer em habitar, onde o Senhor, ó Pai, está a porta batendo, não para ser uma visita rápida, mas para entrar e habitar continuamente. Senhor, faça da nossa casa, Deus, Pai, o lugar da Tua Shekinah, da Tua Shekinah, do Teu habitar contínuo e permanente, Senhor. E com isso, Pai, podemos alçar todas as bênçãos, ó Pai, decorrentes dessa presença poderosa. Se você na vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, desse adolescente, Deus, renova, Deus, o Teu poder, a Tua unção, a Tua presença em cada coração. Assim eu oro, meu Pai, declarando a Tua bênção, declarando, Pai, a realização da Tua glória, Senhor Deus, o Teu poder sobre cada lar. Continuamos orando, ó Pai, ó Deus, por esse momento que o mundo está vivendo, Senhor, especialmente o Brasil, especialmente Duque de Caxias, o nosso lar, que nós habitamos aqui. Deus, que o Senhor continue, ó Pai, livrando, que o Senhor continue abençoando, Pai, que possamos nós termos a consciência da nossa parte, mas aquilo que compete ao Senhor, aquilo que foge, Deus, as nossas possibilidades, o nosso raio de ação, que o Senhor esteja operando rica e poderosamente. Assim, ó Pai, eu oro mais uma vez, declarando a Tua bênção, declarando o Teu amor, declarando a Tua graça, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito seja sobre esse lar que me assiste agora, seja sobre essa família e seja sobre essa família chamada Igreja do Senhor Jesus, espalhada, ó Pai, por todo mundo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, lembrando que, apesar